Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos analisando a segunda parte do livro, que trata sobre os procedimentos especiais. Estamos vendo mais precisamente os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil. Já vimos alguns vídeos sobre as ações possessórias. Vamos ver se a gente consegue concluir hoje a análise das ações possessórias pela consideração das ações possessórias de força nova e força velha e também considerações sobre o procedimento das ações possessórias. Então vamos a essas considerações. Sempre que o fundamento da ação for a proteção, a posse, a ação será possessória. Todavia, somente as ações de força nova regem-se pelo procedimento especial. Vejam o que consta do artigo 558 do Código de Processo Civil. Entendem-se por ações de força nova aquelas intentadas dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, contados da turbação ou esbulho. Nessa hipótese, tem o possuidor a possibilidade de obtenção de proteção de natureza especial, com os mecanismos traçados no procedimento das ações de manutenção ou reintegração, inclusive a possibilidade de liminarmente ter a posse protegida. A liminar na ação possessória de força nova tem natureza de antecipação de tutela, mas ela é concedida mediante a simples comprovação sumária da posse e da ocorrência da ameaça, turbação ou esbulho, que são as espécies de moléstia, lesão à posse. Não é preciso uma demonstração específica do risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, nem a demonstração de abuso de direito, de defesa, etc. Se, todavia, a ação for intentada fora de ano e dia, como o que é considerada de força velha, não perde o caráter possessório, mas perde o procedimento especial e o procedimento será, portanto, o ordinário. Manter o caráter possessório significa que, com a ressalva feita antes, fica vedada a discussão sobre o direito de propriedade. Significa também que, apesar de afastada a incidência do procedimento especial, tem a sentença força executiva ou mandamental, conforme o caso. Deferida a posse em sentença, esta se executa mediante a expedição de mandado de reintegração, precipuamente executivo, ou mandado de manutenção, precipuamente mandamental. Porém, perde-se na ação de força velha, no procedimento ordinário, perde-se o direito à obtenção automática de liminar mediante tão só a prova da posse e da ameaça, esbulho ou turbação. Todavia, mesmo se tratando de ação de força velha, se presentes os pressupostos previstos no artigo da tutela de urgência no Código de Processo Civil,
será ela concedida. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Pode a tutela antecipada, se requerida, ser concedida. Caução. Com o intuito de resguardar o réu do risco de dano de difícil ou incerta reparação e dada a possibilidade de concessão liminar da proteção possessória, o artigo 500 e qualquer coisa aí tem que fazer a compatibilidade, porque esse 925 é do código anterior. Eu lembro aos senhores que esse livro foi editado na mudança, no período de vacatio legis. Estabelece que a qualquer tempo, ou seja, não necessariamente logo após a concessão da liminar, se o réu provar que o autor favorecido pela concessão liminar não tem idoneidade financeira para responder pelas perdas e danos, na hipótese de vir a perder a ação, poderá requerer no prazo de 5 dias que o autor preste caução, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa. A caução pode ser real ou fidejussória, não sendo obrigatório o depósito em dinheiro. Todavia, a prova a cargo do réu deve ser robusta, suficiente para demonstrar que pode ocorrer sério prejuízo ao réu se o autor não caucionar. Manutenção e reintegração. A propositura da ação de manutenção ou de reintegração de posse impõe outros requisitos para a petição inicial, além daqueles traçados no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. O primeiro, embora não expressado no artigo 561, é a perfeita descrição da coisa, cuja posse se reclama. Somente com a exata especificação do objeto da posse é que se torna possível a tutela possessória, pois é inadmissível outorgar tutela sobre coisa incerta. Além disso, exige o artigo 561 que o autor prove a sua posse, ou seja, não basta descrever a coisa possuída, é preciso provar que sobre esta coisa o autor exercia posse. Tem que provar também a ocorrência da turbação ou esbulho e a data destes fatos, que é necessária para a certeza de cabimento do procedimento especial, para aferir se a ação é de força nova. E também tem que ser provada a continuação da posse, se se tratar de ação de manutenção, ou a perda da posse, se for o caso de ação de reintegração. São características próprias dessas espécies de moléstia à posse. Disso resulta que se exige prova liminar desses fatos. Prova liminar não quer dizer prova pré-constituída. Se não for possível ao autor a prova documental dos requisitos da petição inicial da ação possessória, é possível que tal prova seja produzida por meio da justificação, uma audiência de justificação. Todavia, como interessa ao autor a obtenção da tutela possessória liminarmente, é comum que a prova desses fatos se dê documentalmente, como, por exemplo, com plantas, desenhos, fotografias, etc. Mas a falta de tal prova não impede a ação possessória, apenas desautoriza a concessão de liminar. Audiência de justificação. Na hipótese de ser impossível ao autor a prova documental dos requisitos exigidos no artigo 561, o artigo 562 prevê a justificação das alegações constantes da petição inicial. Para tanto, é designada audiência de justificação, na qual será colhida a prova oral, em regra testemunhal, dos fatos alegados. Dispõe a parte final do artigo 562 que o réu será citado para comparecer à audiência. Todavia, nessa fase procedimental ainda não há contraditório pleno, por isso não pode o réu arrolar testemunhas. Pode, entretanto, participar ativamente da audiência, fazendo-se representar por advogado, formulando reperguntas e contraditando as testemunhas arroladas pelo autor. O parágrafo único do artigo 562 impede a concessão de liminar, com ou sem justificação prévia, contra as pessoas jurídicas de direito público, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
fazenda pública. Cabe ao juiz fixar o prazo para a manifestação, atendendo às peculiaridades de cada caso concreto. Concessão de liminar. A concessão de manutenção ou reintegração liminar pode se dar em 2 momentos. Em primeiro lugar, quando a petição inicial estiver suficientemente instruída com a presença dos requisitos do artigo 561, pode o juiz mandar expedir o mandado de manutenção ou reintegração sem ouvir o réu. Não estando devidamente instruída a petição inicial, a concessão poderá ocorrer após a justificação, hipótese em que também a liminar é concedida sem ouvir o réu, pois, apesar de poder comparecer à audiência de justificação, nela não pode fazer alegações mais amplas, nem produzir prova própria, já que até então nada terá alegado. Concedida a liminar, é ela cumprida imediatamente, por meio de mandado de manutenção ou de reintegração. Como a liminar é concedida mediante decisão interlocutória, o recurso oponível é o agravo, o qual, em regra, não tem efeito suspensivo, como se vê do parágrafo único do artigo 995 do Código de 2015, pois restringe a suspensão da decisão aos casos em que seja visível a iminência de lesão grave e de difícil reparação e haja relevante fundamentação. Por isso, em regra, impõe-se o cumprimento imediato da liminar. Demonstrado que houve afronta à posse, dentro de ano e dia, deve a tutela ocorrer de plano. Concedida a liminar, não pode o juiz revogá-la, exceto em juízo de retratação, na hipótese de interposição de agravo, ou se houver modificação no estado fático ou no panorama instrutório do processo. Fora disso, somente na sentença poderá o juiz confirmar ou revogar a liminar anteriormente concedida. Determina o artigo 564 que, após a decisão sobre a liminar, com a sua concessão ou não, incumbe ao autor promover a citação do réu nos 5 dias subsequentes, exceto se houve justificação, quando o réu já terá sido citado, hipótese em que o prazo para a resposta será contado da intimação da decisão sobre a liminar. A partir de então, o procedimento a ser adotado será o ordinário. Por isso, o prazo para a resposta é o de 15 dias. O artigo 564 menciona citação para contestar. Todavia, não está afastada a hipótese de outra modalidade de resposta. A exceção no Código de 2015, a exceção vem sempre inserida na contestação. Apenas a reconvenção não é, em princípio, cabível nas ações possessórias, dado o caráter dúplice da ação, o que nós já enfrentamos em um vídeo anterior. A sentença de reintegração de posse é prevalentemente executiva, pois determina, independentemente de nova demanda, a adoção de providências subrogatórias, inclusive atípicas. A sentença da manutenção de posse é principalmente mandamental, pois ordena a abstenção das condutas de turbação. A manutenção de posse impõe um dever de não fazer, abster-se da turbação. A reintegração de posse é forma especial de tutela para entrega de coisa. Por isso, aplicam-se subsidiariamente as regras dos artigos 497 e 498 do Código de 2015, a liminar e a sentença de ambas as ações. Caberá a cominação da pena pecuniária não apenas para a hipótese de reiteração do esbulho ou da turbação, como se consta do parágrafo único inciso 1º do artigo 555 do CPC, que prevê que não apenas multa pecuniária, mas também a medida necessária e adequada para evitar a reiteração da conduta, como também para o caso de não cessação da turbação ou esbulho em curso. De resto, poderão ser adotadas medidas subrogatórias e coercitivas atípicas. No caso da turbação, sempre que for mais simples e menos oneroso, preferir-se-á a direta busca e apreensão do bem ou a emissão na posse, o que se faz mediante providências subrogatórias. Mas não fica descartada, em certas situações, a necessidade do emprego da multa diária,
e de medidas coercitivas atípicas, por exemplo, casos em que a colaboração do réu para a desocupação do imóvel é indispensável, por exemplo. A cognição desenvolvida relativamente ao conflito possessório, ela é exauriente. Portanto, no que tange à disputa possessória, jamais em relação à propriedade, como nós vimos, há uma limitação cognitiva quanto à propriedade, mas quanto à disputa possessória, a sentença de mérito faz coisa julgada material. A sentença condenará o vencido em custas e honorários. Contra ela, a sentença, cabe a apelação no duplo efeito, como se vê do artigo 1012 do CPC. No entanto, sendo de procedência a sentença e tendo havido anterior concessão de liminar, seja para a concessão da medida ou a concessão da medida na própria sentença, a apelação não susta a eficácia de tal tutela antecipatória, ou seja, não terá efeito suspensivo, portanto, como consta do parágrafo único do artigo, parágrafo 1º, salvo engano, do artigo 1012 do CPC. Interdito proibitório. Denomina-se interdito proibitório a ação possessória que objetiva evitar que a posse seja afrontada quando houver fundado receio de moléstia. Artigo 567. Nessa hipótese, a turbação ou esbulho ainda não terá havido. O possuidor ainda não terá sofrido concretamente qualquer óbice ao exercício da posse, mas os indícios de vir a sofrer são veementes, o que autoriza a proteção possessória preventiva. Trata-se de ação de caráter mandamental. O possuidor, temendo ser turbado ou esbulhado, postula a proteção possessória, mediante a expedição de ordem acompanhada de cominação de pena pecuniária, para o caso de o réu vir a agredir sua posse. Trata-se de medida coercitiva, conforme apontado anteriormente. O artigo 568 determina que são aplicáveis ao interdito proibitório as mesmas regras pertinentes à manutenção e reintegração, ou seja, o autor deverá provar a sua posse descrevendo o objeto possuído e relatar os motivos que o levam a crer que o réu poderá vir a praticar a ofensa à posse. É possível a justificação com a citação do réu e a concessão de liminar, desde logo ordenando ao réu que se abstenha de praticar o ato que o autor alegou temer ser praticado, e fixando-se a pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito. A sentença de manutenção na posse tem natureza prevalentemente mandamental. Ordena-se que a parte se abstenha de adotar a conduta que vinha ameaçando praticar. Poderão ser adotadas as providências subrogatórias e coercitivas previstas no artigo 461, como já indicado. Também na sentença, mais preciso no Código atual, nos artigos 497 e 498, além do 139, inciso 4º, tá ok? Também na sentença de mérito da manutenção de posse, haverá coisa julgada material relativamente ao conflito possessório. Haverá igualmente condenação do vencido em custas e honorários. Caberá apelação no duplo efeito, ressalvada a continuidade da eficácia da medida antecipatória confirmada ou então concedida, como afirmamos ainda há pouco nos casos anteriores. Tá certo? Então, com isso, a gente encerra a análise das ações possessórias. Vamos ficar por aqui. A partir do próximo vídeo, como aparece aí para os senhores, vamos tratar da ação de demarcação de terras. Tá certo? Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.